Bem-vindos! Tem gente me dizendo que uma certa fixação com Camavinga pelo lado negativo está me impedindo de ver o bom jogo que ele fez ontem, como se isso estivesse ofuscando, né? Agora vamos falar sobre isso e no fim do vídeo vou mostrar algo que estava devendo para vocês. Isso faz parte de um vídeo que mostrei ontem e gravei. Isso foi gravado por uma das pessoas com quem eu estava. E ficou melhor gravado, claro, diminuindo a intensidade para que desse para ver bem, e é um vídeo bom, sensacional. Vou deixar isso para o final, insisto, para os mais fanáticos que quiserem ver um pouco da minha experiência com o Eclipse, e com isso a gente termina, beleza? Mas eu estava devendo isso para vocês. Eu estava devendo isso. Bom, incrível. Mas vamos lá, vamos falar sobre Camavinga e sobre Mourinho, e eu vou fazer uma reflexão sobre esse assunto, porque tem gente me dizendo isso, né? Que essa coisa do Camavinga e um pouco essa sensação que eu tenho, como muitos de vocês, de que ele já não vai mais nos surpreender com nada, às vezes está nos cegando. É verdade que Camavinga fez uma boa partida, um bom primeiro tempo ontem, dos melhores que eu vi dele ultimamente, porque o jogador é bom. Talvez eu não me explique bem, ou talvez não me entendam, mas acho que é a primeira opção. Eu sempre disse que Camavinga é um bom jogador, ou seja, tecnicamente ele é algo impressionante. É um jogador cuja qualidade fez com que ele merecesse estar no Real Madrid. Não é qualquer um que aguenta. Desde 2021 a gente contratou ele, né? Não é qualquer um que aguenta 5 anos e participa, além disso, de forma decisiva, mesmo não sendo titular, de Copas da Europa, de ligas, etc., né? Sendo um jogador muito útil. Muitas vezes, saindo do banco, suas qualidades foram bem aproveitadas. Isso está claro. O que também está claro, paralelamente a isso, é que ele é um jogador que você contrata muito jovem, com 18, 19 anos, e a evolução dele como jogador foi muito pequena, para não dizer nenhuma. Sempre se esperava que, por mais impulsivo que ele parecesse no começo, ele acabaria dominando a questão posicional. E ele se tornaria um jogador mais inteligente, não é? Quer dizer, inteligência não é algo que hoje você não tem e amanhã tem. Estou falando de inteligência futebolística, né? Que o fato de jogar ao lado dos melhores, com Kroos, com Modric, em um meio-campo como o do Real Madrid, estar em um elenco onde os outros podem ser piores, iguais ou melhores que você, mas você vai aprendendo com isso e também com grandes treinadores, porra! Ancelotti, Mourinho, até Xabi Alonso e o próprio Arbeloa tentaram contribuir para o futebol crescer. Mas aqui não houve avanço, cama. Vamos lá. É que uma coisa é ser um bom jogador de futebol e outra é jogar bem. Reparem em uma coisa. Agora que aconteceu o que aconteceu, neste verão, a Espanha ganhou a Copa do Mundo. Como ela fez isso? Sem grandes estrelas. Com ele, muito. Mas o que eu... Muito bem, ou seja, tem um jogador do qual logo falamos como o volante da seleção espanhola, Rodri, que é um cara que, por exemplo, não sabe driblar. Não sabe driblar. Não dá para entender como é possível que Neymar, aquele Neymar jovem do Santos, o que estava no Barça e o primeiro do Paris Saint-Germain, era uma verdadeira loucura. Vamos deixar o clubismo um pouco de lado. Vamos admitir, eu acho que a maioria de nós, madridistas, reconhece isso. É um cara que vai terminar a carreira com 0 bolas de ouro. 0 bolas de ouro. 0. Com o que era o Neymar. Quer dizer, com o talento que ele tinha, outro que, pois é, muito bom, mas embora às vezes soubesse jogar futebol, também acabou indo por um caminho que não deveria, não só no esportivo, mas também no pessoal. Para ser um grande jogador de futebol, não basta ser muito bom, ou só ser muito bom não vai te levar lá. Você tem que saber jogar bem, tem que ser um cara inteligente, tem que entender o jogo. É isso que quero dizer, entender o jogo. Já perdi a esperança de Camavinga entender o jogo, me perdoem. É assim. E sei que alguns de vocês não e outros vão concordar comigo. Eu já não espero quase nada dele. Eu vi ele fazer um bom primeiro tempo ontem, recuperar alguma bola boa, tocar para uma zona menos congestionada. Ou seja, sim, coisas que eu já vi dele, mas eu não confio nele. No segundo tempo, vi ele perder 2 bolas.
numa delas levou amarelo ao dominar, indo de encontro ao marcador. É que vamos ver, mas você não conviveu com o Tony Cruz por 3 ou 4 anos. Mas você não viu como ele fazia seus primeiros domínios, que já eram dribles, que ele protegia com o corpo. Além disso, Camavinga também tem outra característica. Ele é um cara que precisa conduzir a bola. Ele tem muita dificuldade em tocar de primeira ou de segunda. Ele tem muita qualidade segurando essa bola, escondendo a bola dos adversários, girando e tal. Sim, sim. Na verdade, ele é um jogador que gira muito melhor, por exemplo, do que o Tchouaméni. Mas ele gira mal. Na maioria das vezes ele faz isso mal. Não suporto mais o Camavinga. Pelo visto, Mourinho avisou. Você vai ser minha última opção no meio-campo, pois Camavinga não será titular. Mas tudo bem, se você quiser ficar, está aqui. E como no Madrid não mandam as pessoas embora, não obrigam ninguém a sair, como fazem em outros clubes, na maioria. Agora vamos falar sobre o Reinders, que o City contratou ele no ano passado por... Quanto foi? 40 e... eu tenho aqui, não sei se anotei. Não! 45 milhões, 40 milhões de euros mais ou menos. Mais variáveis, acho que chegava a uns 60 e poucos, né? Bom, então o Reinders, o City vai vender porque já vai contratar o Boatti, porque já contratou esse Lélio Danderson. E já não serve mais. Poxa, e aí chega a Arábia, tac, 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 tac. Bate na porta, toma, pra você. Por que o Madrid não faz essas coisas? No Madrid ninguém quer sair, está claro. Mas não serve pra você, você vende. No Madrid, quantos jogadores que não serviram você teve que bancar o contrato deles? É inacreditável. Ele não quer sair e o Madrid não faz isso com jogadores. Mas, pô, não me sacaneia. E ainda pode ser a chave para trazer um jogador talvez até pior do que ele. Veja só o que digo tecnicamente. Mas que conheça melhor o seu ofício, que entenda melhor o jogo, que seja mais inteligente, futebolisticamente, e depois que tenha uma posição mais específica de volante, porque o Camavinga, até agora, a gente não sabe exatamente o que ele é. Pode jogar como meia, volante ou em qualquer posição. Como, insisto e volto ao início do vídeo, o que ele mais contribuiu para o time foi vindo do banco. Em momentos em que as partidas ficavam abertas e ele entrava em campo com sua condução, ele é um portento físico, etc. Acabaram vencendo os jogos. Já, mas mesmo assim, olha, talvez por isso você possa mantê-lo. Ok, tudo bem. Mas você vê que no ano passado ele entrou para fazer isso e acabou prejudicando o jogo porque acabou provocando o segundo cartão amarelo, que foi de maneira injusta. Esse 20 aí nem sabia que já tinha levado o primeiro cartão. Mas já te complica, é que também depois ele se perde nos jogos. Cara, então não sei, deixem aí nos comentários o que vocês acham, mas pra mim, desculpa, já era. Mesmo que amanhã ele faça um gol de bicicleta, tenha uma jogada incrível, uma roleta no meio-campo. Não adianta, pra mim tanto faz, isso já não me impressiona mais, igual a mais de um cara que a gente conhece. No futebol, já segue outro rumo. Sim, já ficamos impressionados na Copa do Mundo com jogadores que fizeram muitos gols, dribles incríveis e tal. Quem acabou ganhando? Um time coletivo em que não vimos nada disso, vimos poucas coisas. E em que, teoricamente, a grande estrela e o jogador que faria essas coisas foi um dos piores. A minha foi ruim, mas mesmo assim a Espanha ganhou a Copa do Mundo. Acho que o futebol está indo para esse lado, mas talvez estejamos na direção contrária. Ainda assim, confio no trabalho do Mou e sei que ele percebe isso. Por isso ele não vai usar ou usará bem pouco. Bom, falando do Mou, eu não coloquei essas declarações de ontem. Terminada a partida, vamos analisá-las. E depois continuamos com mais sobre o Mou. Retomamos o tema das contratações e da venda que o City fará. Um instante, ainda não coloquei. Vamos lá. O técnico José Mourinho. Mister, hoje vitória, terceiro jogo da pré-temporada. Como o senhor viu sua equipe, o Real Madrid? Uma partida séria contra uma equipe que obviamente está voltando para a Liga. Esse troféu tem muita tradição para eles e eles deram tudo de si. Nos obrigaram a jogar sério numa partida complicada, difícil.
Obviamente, também preciso fazer minhas mudanças. Tenho que dar oportunidade para todos. Não quero dar minutos demais para os mesmos jogadores. Hoje só 45, só para Fed 45, para Arda. Não é propriamente uma gestão deste jogo. Estamos aqui para ganhar. Ok, estamos aqui para ganhar. Mais do que ganhar, estamos aqui para trabalhar, dar minutos e fazer testes. E uma coisa que eu gosto é que em um jogo dessa dificuldade e com tantas mudanças, mais do que mudança de jogadores, também mudança de estrutura, mudança de funções, o time jogou por um resultado e teremos muitos jogos como este no campeonato, principalmente fora de casa, onde você não consegue matar o jogo e quando consegue, ganha de 1-0, como ganhamos, muita coisa positiva. A equipe tem 5 trabalhando em Valdebebas que não estiveram aqui. Vocês sabem exatamente quem são esses 5. Vamos aos poucos e na próxima semana, sim, na próxima semana. O que vejo mais progredindo é o Real Madrid, desde o início da pré-temporada e do primeiro jogo. Eu acho que está progredindo em tudo, mas obviamente a dificuldade dos jogos, como organizamos exatamente com esse objetivo, vai aumentando. E é muito bom vir aqui com esse ambiente, com um time que sabemos como são esses torneios de verão. Vale o que vale para o time da casa, a tradição, a cultura. Eles queriam a sua taça e competir dessa forma é um treino muito bom para nós. Adoro quando Mourinho diz que é um treino, que ninguém deve ver como depreciativo. Para nós, é apenas um treino. Não, Mourinho se referiu a todas essas partidas de pré-temporada como treino, porque no final das contas é isso mesmo, é que o Mourinho dá a importância que os jogos de pré-temporada realmente têm e a importância que eles devem ter. Muita gente exagera nos comentários. Assim não avançamos. Talvez esse tenha sido o jogo mais fraco do Real Madrid na pré-temporada. O primeiro tempo do primeiro jogo foi muito bom, mas era só o primeiro tempo do primeiro jogo da pré-temporada. Então, também não quer dizer que aquilo te diga o mesmo do que aconteceu ontem, no sentido de ser melhor ou pior visualmente a partida ou o jogo do time. Como diz Mourinho, esses jogos testaram o Madrid de forma mais séria, semelhante ao que vamos enfrentar na Liga contra outro adversário da Liga. Aliás, ele queria sua taça porque é o seu torneio e que esses jogos de 1-0 você vai ter que encarar dessa maneira e isso já fala bem do time. O fato de jogar sério e vencer como se fosse uma partida de liga sem relaxar. Isso mostra que seu time levou a sério. Como disse ontem, competitivamente, o Madrid vai competir com Mourinho. Disso não há dúvida. Agora, quanto ao jogo e aos adversários que são sua criptonita, porque vão tentar roubar a bola, sequestrar a bola e ver o que você faz. Isso é o que mais me preocupa e passa por ver uma cara nova ali no meio-campo. Mas o resto do time, e ainda mais quando? E comenta Mourinho. E com as ausências que temos, não só os lesionados, mas também eu mandei Mbappé para ver se um cara como Mbappé ontem... Talvez você não ganhe essa partida por 1-0, mas sim por 3-0, porque o Mbappé faz gol com muita facilidade, né? Ele está satisfeito com o que vê, pois os jogos de pré-temporada servem para isso. Além disso, Güler e Fed jogaram menos agora, já que atuaram mais nas partidas anteriores. Estão desde o primeiro dia, então isso nos dá a entender que vão ser titulares no início da temporada. Ou seja, é muito difícil que Bellingham, que chegou ontem, seja titular no primeiro jogo contra o Espanhol. Agora será Güler, já que Bellingham vai ser quem acompanha os 3 da frente. Não temos nenhuma dúvida disso, e é aí que Güler vai passar da titularidade para o banco de reservas. Mesmo sendo Mourinho o cara mais meritocrático do futebol, acho que vai ser assim. Mas tudo bem, é bom que ele dê descansos para eles. Próximo teste neste domingo contra o Schalke 04 e depois o próximo jogo já é pelo campeonato contra o Espanhol. Agora, as últimas coisas. Sobre o Reinders, o Fabrício Romano está dizendo que o Al-Alcocia, que é o time para onde o Nacho foi, né? Está em conversas avançadas com o Manchester City para contratá-lo. O acordo entre os clubes está próximo de um valor de 60 milhões, mas ainda falta o sinal verde do meio-campista holandês. O Nottingham Forest segue interessado, mas tudo depende da decisão do Reinders. Para um time da Premier, venderiam por um valor mais alto, começando em 60 e podendo aumentar.
Eu não sei sobre essa questão de amortizações e tal. Sim, sim, no final das contas, mas para eles tanto faz. Vamos ver, eles são um clube-estado. Que diferença faz? Tanto faz para eles. Agora, é claro, também não são idiotas. Eles vendem as coisas muito caro, né? Como está acontecendo com o Rodri? Segunda oferta do Barça, por 60 milhões e um pouco mais, 62, 63, acho que era. Eles disseram que não, que é 80 ou nada. Eles seguem firmes nisso. Ontem comentamos em um vídeo sobre o que aconteceria se no final não desse certo, se o Madrid voltaria atrás. Já disse que não por dignidade, mesmo contrariado, pois ainda acho que era o jogador que precisávamos. Mas nesse caso agora não mais, claro. Veja como agem, não funcionou para eles. Então, que seja assim. E nós aqui com jogadores de futebol que gostamos muito, tipo, olha, a gente gosta muito dele, isso eu não tinha dito antes, é um cara de quem eu gosto muito, mesmo sem conhecer pessoalmente, ele me passa uma energia muito boa, mas o Real Madrid não é uma ONG, porra. Não é uma ONG. Enfim, é isso, como eu disse, eu devia essa para vocês. Este é o vídeo completo que gravamos, com alguns comentários e tal, para mostrar um pouco do que a gente sentia. Embora a câmera não faça jus. Um vídeo não faz justiça, as imagens são lindas. Isso é realmente o eclipse, a totalidade, principalmente quando acontece quando se. Quando você vê a coroa e vê até mesmo as protuberâncias, as labaredas de plasma, aquelas tempestades solares que podem ser vistas da Terra, graças a esse efeito, não é? Ao contraste, a oposição é algo que você tem que viver, mas que arrepia. Bom, é que no próximo ano vai passar outro, vai passar pelo sul da Espanha, em Málaga, Marbella, Cádiz, Tarifa e no norte da África. Eu realmente vou me tornar um caçador de eclipses. Ou seja, eu já quero ir, eu quero ver no próximo ano. E outra coisa, a fascinação e aquele momento que se sente e não se vê tanto, se vê, claro, tudo vem pelos olhos, né? Mas o que se sente é porque você vê algo no céu ao qual não está acostumado. Você vê algo no céu que parece impossível, que você nunca viu, você já viu o sol, vê a lua com suas fases, vê as estrelas e tal, mas de repente você vê aquilo ali que é como o olho de Sauron, e então quer dizer, isso te impressiona. Sério, eu não vi, nem ouvi, nem li ninguém desses que dizem eu não vou ver isso e tal. Bom, isso é porque não viram, ou dos que hoje estão falando mal do assunto. Ninguém dos que viram, ninguém, e que me mostrem um testemunho ou coloquem aí para mim alguém dizendo que não ficou impressionado, que não achou incrível. Muita gente diz que foi sem muitas expectativas e de repente aquilo. Eu fui com muitas porque sou um fã de astronomia, sigo muitas contas de astronomia e tal, e eu sabia o que ia encontrar e me informei antes, né? Mas mesmo assim, ver e sentir é impressionante. Ui, já pode? Já pode? Não pode. Uau, uau. Uau. Lucas, é incrível. Eu consigo, eu posso. Não. É incrível, é incrível. Agora você pode olhar. Uau. Tenho certeza que sim. Uau. Uau. Olha, sim, podemos te ver. No seu fica super legal. Eu vou, uau. Grava tudo, já. Uau, não sei, nada, isso nada. Uau. E aí, amor, e aí? É lindo. Não me mexa, por favor, fica aí, rápido. Uau, olha isso, nossa, é demais. Vou gravar, ei, tá melhor do que você vê. Isso você não vê, tá melhor do que você vê. Ha, é a coroa. Ai, querida. Que lindo. Que lindo. Já. Bom, vocês percebem que tomamos todas as precauções possíveis, porque tem muita gente que viu o eclipse o tempo todo usando os óculos sem parar? Isso a gente sabia que não podia fazer. Ou seja, você coloca os óculos, vê por onde está indo, tira, volta e fica de costas para o sol. Foi o que fizemos para não arriscar os olhos. Espero que nada aconteça a quem não tomou precauções. Eu sabia que quando já tivesse a coroa e o 100%, que durou 1 minuto em Guadalajara, 1 minuto e 5 segundos.
Aí é quando você já pode tirar os óculos, virar e ver direitinho, né? O que acontece é que antes disso também é muito bonito. O negócio do anel de diamante, as pérolazinhas, é assim que se formam. Você vê um pouquinho com os óculos e pronto. Mas enfim, a gente tinha respeito por isso. Dá pra ouvir aí minha esposa, a Thalina e o menino, que no começo não queria virar. Eu disse, Luca, olha o que você está perdendo. Quando ele vê, diz, cara, é impressionante, importante. E Por isso demos a volta ali, né? Insisto, não sei, é uma coisa para a qual você não está preparado, que parece irreal. É irreal. Parece que você vive algo de ficção científica, como se estivesse em outro plano ou planeta. Eu recomendo para aqueles que diziam, ou eu não vou, ou que não pegou a totalidade do eclipse. E talvez vocês estejam no sul, ou que, enfim, acho que em Sevilha, por exemplo, se vocês estão me vendo de Sevilha. Lá não será possível ver tudo no próximo ano. Mas enfim, indo mais ao sul, vocês têm Cádiz e Gerés, onde podem ver isso, inclusive em Tarifa. Enfim, o do próximo ano vai durar mais, vai ser antes, vai ser de manhã. Com isso, o efeito de que a luz aparece, porque ontem foi no entardecer, vai ser ainda mais forte esse efeito. E vai durar mais. Não sei se 2, 3, 4, 5 minutos. Vai ser olhar mais para cima, no entorno de quem puder ver ao lado do mar. O que acontece é que tivemos imagens melhores neste, porque como está anoitecendo, ele aparece em muitas paisagens que vimos com o eclipse. Além disso, a Espanha é um lugar incrível para isso. Não vimos atrás de castelos, de catedrais. Do Touro de Osborne, eu vi ao lado o Touro de Osborne, que tem em Guadalajara, mas a foto não ficou boa para eu conseguir ver. Não sei se eu tenho, não sei, não tenho por aqui. Se vocês virem a foto por aí também, é incrível. No próximo ano será só céu, vamos tê-lo lá em cima, e será incrível, do mesmo jeito. Acho que só os mais fanáticos do canal ficaram para eu contar algo que não tem relação com futebol. E além de serem duas coisas redondas, a lua e o sol. Agradeço se derem like, se inscreverem e assistirem ao vídeo, isso ajuda muito o canal. Nos vemos no próximo, obrigado por estarem aí, tchau!